Sabe, existe um fenômeno aqui no Brasil que os modelos de negócio mais tradicionais, aqueles que a gente conhece, simplesmente não conseguem explicar, que é o boom das cooperativas. Para a gente conseguir entender organizações que não vivem só para dar lucro, a gente precisa de um jeito novo de pensar. Então, vamos direto ao ponto. Para se ter uma ideia do tamanho disso, o número é este aqui, 331%. Esse foi o crescimento no número de cooperativas registradas no Brasil entre 1990 e 2001. É um salto pessoal de umas 4.600 para mais de 25 mil. Isso não é só uma tendência, não, é uma transformação de verdade. E, claro, isso exige um novo jeito de analisar. E é aqui que a gente chega no ponto central. Nossas ferramentas de análise de sempre, sabe? Todas focadas em hierarquia, em lucro, elas não funcionam para entender o cooperativismo. É como tentar medir a temperatura com uma régua. A ferramenta está errada, simplesmente. A gente precisa de um novo paradigma. Mas calma. Antes de explorar essa alternativa, vamos dar uma olhadinha nesse manual antigo. A gente precisa entender por que os modelos de gestão que dominaram o século XX não dão conta, de jeito nenhum, de explicar o universo das cooperativas. É só pensar a escola clássica, o famoso Taylorismo. A organização era vista como uma máquina perfeita. A meta, eficiência máxima, não importava o custo. E os trabalhadores? Bom, eles eram, nas palavras da própria teoria, relegados à condição de peça descartável de uma engrenagem. Essa lógica de controle total, essa separação rígida, é o exato oposto do que move uma cooperativa, que é a colaboração e a igualdade. Pois é, e as críticas a esses modelos são bem pesadas. Eles não só desumanizam o trabalho, mas também funcionam como uma desculpa ideológica para manter as coisas exatamente como estão. E olha, até a escola de relações humanas, que veio depois para tentar humanizar o processo, no fim das contas foi criticada por só tentar ajustar o trabalhador à máquina sem nunca questionar a máquina em si. No final, todos esses modelos ignoram a complexidade real das relações humanas. O que nos leva a um ponto de virada fundamental. Se o nosso kit de ferramentas antigo está quebrado, como é que a gente constrói um novo? A resposta não está em criar novas ferramentas, mas em trocar a lente pela qual a gente enxerga o mundo. E é aqui que a história fica muito interessante. Entram em cena dois pensadores, o filósofo Edgar Morin e o sociólogo brasileiro Guerreiro Ramos. E a proposta deles não é um pequeno ajuste, não. É uma revolução no pensamento, baseada na ideia de complexidade. Vamos entender como é que essa nova lente funciona. A sacada do Edgar Morin que a gente vê aqui é simplesmente genial. Ele mostra o contraste entre o paradigma da simplificação e o da complexidade. O pensamento antigo nos força a uma escolha. Ou o ser humano é só biologia, ou ele é só cultura. É sempre uma coisa ou outra. Já o pensamento complexo nos permite ver a unidualidade, ou seja, que somos biológicos e culturais ao mesmo tempo. Ele não divide, entende? Ele conecta. E essa mudança de mentalidade não aconteceu assim do dia para a noite. Ela faz parte de uma grande virada histórica. Por séculos, a ciência dominante separava e reduzia tudo a leis simples. Só que no século XX, a própria ciência, com a física quântica, começou a abalar essas certezas. E isso abriu a porta para um novo paradigma que conecta de novo as áreas do saber para a gente entender os sistemas em sua totalidade. A partir daí, Guerreiro Ramos nos entrega outra ferramenta fundamental, a diferença entre dois tipos de razão. De um lado tem a razão instrumental, que é a lógica da planilha. Ela pergunta, funciona? Dá lucro? Do outro lado, a razão substantiva, que é a nossa bússola ética. Ela pergunta, é o certo a se fazer? É justo? O grande ponto de Ramos é que a sociedade moderna ficou completamente obcecada pela primeira e esqueceu da segunda. Ok, então o ponto crucial é este. Como é que a gente usa esses conceitos para desenhar um mapa mais fiel da sociedade? É exatamente isso que Guerreiro Ramos faz a seguir, nos tirando dessa armadilha de enxergar tudo pela lógica do mercado. Ele chama isso de paradigma paraeconômico. A ideia é simples, parar de achar que tudo é mercado. Ele mapeia 3 domínios sociais. O primeiro é a economia, que é o reino da razão instrumental. Mas existem outros 2, a fenomenologia e a isonomia, que são movidos pela razão substantiva, ou seja, por valores. E a isonomia, bom, a isonomia é o nosso foco, o domínio das organizações entre iguais. E é aqui que tudo se encaixa. As cooperativas não são só um tipo diferente de empresa. Elas operam sobre uma lógica que é fundamentalmente distinta. Elas são a isonomia em ação, um sistema social baseado na igualdade e guiado por valores, pela razão substantiva.
Vamos ver isso na prática. Numa isonomia como uma cooperativa, a meta principal não é o lucro, mas a realização das pessoas que fazem parte dela. O trabalho vira vocação, a divisão entre chefe e funcionário se dissolve, e o sucesso é medido não só no balanço financeiro, mas na qualidade das relações humanas. Essa nova linguagem finalmente descreve o que é uma cooperativa de verdade. Certo, mas por que tudo isso importa na vida real, fora da teoria? Porque ter um mapa mental melhor ajuda a gente a enxergar o mundo com mais clareza e, a partir daí, agir de um jeito mais consciente. Vamos fechar com o impacto prático dessa nova forma de pensar. Quando a gente tem uma palavra como isonomia, passamos a ter uma ferramenta. Uma ferramenta para reconhecer, valorizar e apoiar organizações que colocam a solidariedade e o bem-estar das pessoas acima do lucro. Elas deixam de ser vistas como umas esquisitices do sistema de mercado e passam a ser reconhecidas pelo que são, um modelo social legítimo e muito poderoso. E isso nos conecta de volta a Edgar Morin e a essa frase tão impactante. Para ele, uma sociedade só se torna mais complexa, mais evoluída, se ela também se torna mais solidária. A solidariedade não é só um sentimento bonito. É o cimento que une a sociedade, permitindo que a liberdade exista sem que tudo se desfaça. É, no fundo, o motor da isonomia. E assim, a gente fecha com uma pergunta para provocar mesmo. As ideias que exploramos hoje nos mostram que a lógica do mercado não é a única que existe, e que sistemas baseados em valores humanos não são uma utopia, eles já estão acontecendo ao nosso redor. Então, o que aconteceria se dessemos à solidariedade o mesmo valor que hoje damos ao lucro? Fica a reflexão.